princípio de buscar dar essa parte mais prática, essa parte de simulação que existe dentro de projetos de abastecimento, em que a gente pode ter uma noção mais visual, mais análise de dados, de informações, para ver se os projetos de abastecimento estão viáveis de ser aplicados, se estão de acordo com as normas e exigências de projeto. Então, esse mini curso vai ter uma abordagem um pouco teórica e um pouco prática, porque eu não tenho conhecimento se todo mundo vai ter essa bagagem sobre a área, né, de abastecimento, sobre a área de saneamento. Você vai compreender como é que são feitos os cálculos, o que está acontecendo por detrás do próprio software de Panet. Então, essa primeira aula agora vai ser muito mais direcionada para a parte teórica, mas se der tempo a gente vai conseguir já dar uma parte mais prática. Eu acredito que, não sei se todo mundo baixou, né? Eu havia comentado com o pessoal da organização para tentar enviar o link do software, né? Para vocês conseguirem baixar o programa. Se não tiver conseguido, tudo bem, eu posso auxiliar depois vocês. Eu explico tudo, como é que faz, mas é a instalação de um programa qualquer. E também disponibilizei também os dados que para a parte prática que a gente vai desenvolver mais à frente. E é isso, vamos lá, dar início ao curso. Esse mini curso vai ser dividido em alguns tópicos, que eu vou, como eu havia mencionado, fazer uma introdução sobre abastecimento, né? Depois eu vou abordar um pouco sobre o levantamento de dados que é necessário para que seja executado, né, esse projeto de abastecimento. E depois a gente vai para a parte da construção e simulação de como é feito realmente, né, esses projetos de abastecimento em diversas empresas. E mais direcionado também para a parte da simulação no EPANET, né? E a gente vai fazer essa parte mais prática para ver como é que vai ser desenvolvido. Vocês vão poder mexer no software e tentar fazer uma simulação com um projeto hipotético, né? Que a gente vai poder mexer, que eu vou apresentar para vocês. E por último, né? A gente vai fazer essa análise dos resultados sobre o que foi elaborado, vai poder a gente ver como é que pode ser visualmente apresentado os dados, como é que a gente pode transmitir isso para Excel, transmitir isso visualmente. E é bem interessante que é um software que ele é muito utilizado. Então, primeiramente, eu peço com muita carência de que vocês, sempre que tiverem dúvidas, vocês falem, porque isso é um conteúdo, porque eu trabalho com essa parte. Então, eu tenho isso que é uma coisa muito normal para mim, então posso acabar falando coisas que são um pouco mais técnicas, que tipo, podem acabar vocês não sabendo. Então, eu peço que, se vocês puderem, falem, tirem dúvidas. Isso é uma coisa que eu acho muito importante para todo mundo, porque não acho que é um conhecimento que é muito necessário se vocês tiverem interesse na área. E acho que para a vida, né? Sempre que vocês tiverem dúvidas, não deixe essas dúvidas se acumularem. Isso é questão até para a carreira profissional. Se você tiver dúvida sobre uma tarefa que seu chefe passou, não deixe essa dúvida passar. Acho que é muito importante que vocês esclarecem isso, porque às vezes é melhor você não saber o que você está fazendo, perguntar, do que você achar que está fazer errado e seu chefe reclamar com você. Então, peço, por favor, que se puderem ligar o microfone em qualquer momento, sintam-se à vontade, podem ligar. Aí, beleza. Vamos falar agora sobre o abastecimento. O software em si, ele é uma ferramenta básica complementar aos projetos de abastecimento de forma geral. Em exemplos como o SEDAI, né, existem empresas privadas que fazem projetos para determinados condomínios, né, e aí eles fazem uma solicitação de projeto para a SEDAI para ver se poderia fazer algum tipo de abastecimento para aquele condomínio, e aí eles fazem uma solicitação para ver se poderia abastecer, e aí esse software, né, ele é muito utilizado porque a gente pode imaginar a quantidade de condomínios que são executados na cidade do Rio de Janeiro. Então ele é um software que é muito bem complementar em todo o projeto, para a gente fazer a simulação e ficar visualmente entendível o que está sendo executado. Ele é um software que ele é gratuito, então muitas empresas, não só a CDE como a Água Genitória, também utilizam isso, que eu conheço. Então ele é um software que atende os requisitos básicos que a gente pode ter dos projetos de abastecimento, que eu vou explicar mais à frente quais são esses requisitos. E assim, o que é abastecimento de água, né? Não sei se todo mundo conhece, mas abastecimento de água é uma das vertentes do saneamento básico, né? O saneamento, ele é uma das vertentes que visa ser disponibilizado pelo Estado, né, para que a população tenha esses recursos. É claro que isso é uma questão muito complicada a gente tentar debater, a gente pode demorar muito tempo. Alguém mandou alguma pergunta, eu acho, foi isso? Desculpa aqui. Tá, o formulário, desculpa, vou botar aqui então. Beleza. Vamos lá, do geral atual, beleza. Então, uma pessoa tinha levantado a mão. Tinha?
Não cheguei a ver, não. É porque acho que não aparece notificação. Se a pessoa ainda tiver essa dúvida. hum, então, tá bom. Fique à vontade, por favor. Não se sinta acanhado. Pode perguntar a qualquer hora. Pois bem, então vou dar continuidade ao que eu estava falando, né? O abastecimento é uma das vertentes do saneamento, né? É a responsabilidade do Estado fornecer esse tipo de recurso para a sociedade, né? Porque a água em si é um bem comum que é de existente está na Constituição brasileira. E, porém, ela é um recurso que a gente não pode chegar com um copo e literalmente num rio e beber água, né? A gente sabe que a gente está aquele corpo hídrico, né? Que são o rio, né, em si, ele pode estar exposto a diversos contaminantes, solos que podem não ser, ao você ingerir aquilo, isso vai ser prejudicial à sua saúde. Então aí entra a atuação do abastecimento de água, que visa fazer o tratamento dessa água para que a condição dela seja adequada para o consumo humano, né? E aí vem a questão de ser uma água potável, né? Então isso que é a principal função do abastecimento, é fazer com que tenha essa garantia das condições adequadas do serviço para a população. É claro que existem outros fatores complementares e tal, mas é isso basicamente o que abrange o abastecimento de forma bem geral. E aí, né, o sistema de abastecimento, né, a gente tem a compreensão que ele é um sistema, né, porque não tem como todo mundo ir lá na estação e pegar água, então ele tem um sistema que visa fazer essa distribuição para que a sua água chegue até a sua casa, né. Ele tem uma visão de ter padrões e regras para o sistema, né, que a gente vai explicar mais à frente. Então, basicamente, dentro do sistema existem alguns elementos principais, que é a captação, né, que a gente pode entender que vai retirar essa água do ambiente do corpo hídrico, né, do curso d'água. E aí ele tem em alguns sistemas elevatórias, a estação de tratamento em si que vai fazer esse processo, e também tem as adutoras, né, que visam são como se fossem as tubulações maiores, né? Porque, por exemplo, se você pensasse na sociedade, ela tem uma demanda muito grande de água, né? Todo mundo, uma sociedade muito grande, como a do Rio de Janeiro, demanda muito água. Então, para chegar a uma água grande nessa estação, a gente precisa de adutores, que são tubulações de grandes dimensões que vão para essa estação para fazer o tratamento. Então, só é mais viável uma tubulação grande para fazer essa transição de vazão, né? Que é desse volume de água. Então, basicamente, a gente entende que são essas tubulações que vão levar até a estação, né? E também existem adutores que vão sair depois da estação de tratamento, né? E geralmente o que a gente pode entender em alguns sistemas são estações que levam essa quantidade de água para reservatórios que visam ter essa, essa garantia da água, né? Porque a gente tem consumo de água 24 horas, né? Claro que ele varia conforme o horário e dia, né? A gente sabe que existem alguns picos de consumo, etc. Então, isso é tudo calculado para a gente fazer todo o sistema, considerar. Então, basicamente, a maioria de sistemas inclui esses tipos de elementos, né? Alguns podem considerar a presença de bombas, em casos como eu vou explicar mais à frente. E nas redes em si, né, como se no que a gente entende nas ruas, né, são mais como se fosse uma árvore, né, que existem alguns troncos principais que são de diâmetros maiores, que aí eles vão fazendo essas ramificações, né, são como se fossem vários tubos saindo desses principais que fazem essa distribuição para que todo mundo na sociedade tenha esse acesso a essa água, né. E aí existem outros sistemas, é claro, que podem ter para zonas mais baixas, zonas mais altas, que aí envolve fazer uma elevação do sistema, que aí vai para entrar dentro dos padrões do sistema de abastecimento, né? Então existe esse tipo de sistema, podem ser diversos, e é isso, né? Beleza. E aqui é só uma representação para vocês terem uma ideia, né, como é que é. Isso aqui é um exemplo de uma adutora que teve algum problema técnico, que ela teve um rompimento da tubulação, e uma adutora é um elemento que realmente é muito importante e tal, porque ele vai transmitir uma vazão muito grande ou para a população ou para a estação, então a parada do sistema interfere em todo o consumo da população, né? E a gente às vezes entende que também tem às vezes as contaminações como a gente teve agora recentemente, que atrapalham todo o processo da estação. Então isso a gente tem só para ter uma noção mais visual, né, de como é que acontece. E aí, falando ainda um pouco do abastecimento, né, existe uma característica muito importante, né, que é que no sistema de abastecimento, a tubulação, ela tem a transmissão de água com pressões positivas. O que seriam as pressões positivas, né? Essas são as pressões que elas estão estabelecidas dentro de uma norma, né,
que elas visam que se você tivesse você chegasse nessa tubulação, né, com algum elemento mágico e pudesse furar em cima desse tubo, essa água, ela iria com força para fora, né? Então são tubulações com conduto forçado, que eles têm o princípio de garantir uma segurança contra vazamento, né? É uma logística viável de ser aplicada em diversos sistemas, é um princípio básico, porque é muito difícil a gente controlar os vazamentos no sistema, às vezes temos sistemas muito grandes, como o do Rio de Janeiro, então imaginar que em determinado lugar vai ter um vazamento, é muito difícil você chegar no momento exato, identificar que vai ter esse vazamento, porque a gente faz condução de volumes muito grandes ao longo de toda a cidade, então identificar esse tipo de vazamentos é muito difícil. Então, à medida que a gente visa de fazer essa distribuição de água, né, até uma qualidade boa de se garantir, é fazer esse sistema de pressões positivas, né, que é uma norma até estabelecida, que é a 12.218, que foi atualizada agora em 2017, que visa que as pressões dentro dessas tubulações tem que ter entre 10 metros de coluna d'água e máximo estatístico de 40 metros de coluna d'água, né? E aí é um pouco disso que está associado, de que existe um mínimo que vai garantir que se houver algum tipo de vazamento, que é esse 10 metros, se você tiver algum tipo de vazamento, a água ela vai ter uma tendência a forçar-se para fora da tubulação, impedindo que entre dentro do sistema, né? Já que as tubulações a gente sabe que ficam por debaixo da terra, esse sistema vai ser impedido de que tenha esse tipo de contaminação, seja por terra, seja por poluentes, etc. Então, é uma norma que visa ter essa garantia, né, contra vazamentos, que, de certa forma, que o abastecimento não seja comprometido de forma geral. Então, basicamente, a gente tem que entender que as tubulações e abastecimento são de conduto forçados. E o máximo também a gente entende porque existe também a resistência do material também, né, que ele pode ter uma pressão muito grande e acabar estourando todo o sistema, né? Às vezes aquela foto anterior pode ser também em função disso, que às vezes pode chegar uma carga muito grande, uma pressão muito grande que vai gerar esse tipo de problema. Então, essa pressão máxima visa que também seja garantido uma segurança de forma a não ter o rompimento da tubulação. Pois bem, e aqui também tem a questão do material, né, que ele varia de acordo com cada etapa do sistema, né, então, por exemplo, para tubulações maiores, né, que são as adutoras na captação, se visa ter a produção de tubulações de aço ou de ferro, que são mais resistentes, mais robustos, então eles vão ter, como tem essa vazão muito grande passando pelo sistema, notoriamente a vazão ela vai ter uma força muito grande sobre a tubulação, né, sobre as paredes da tubulação. Então vai ser preciso materiais com uma resistência maior, né, com que aguentem mais a pressão, que aguentem mais a força da água, que vai ser muito mais forte. Então, tem essas características importantes que vão influenciar na nossa simulação mais à frente, então é importante dar essa caracterizada de cada material. E cada material tem uma rugosidade, né, que essa rugosidade, como eu vou explicar mais à frente, ela influencia na perda de carga da tubulação. Então, se uma parede ela é muito rugosa, não sei se está claro para todo mundo, mas a rugosidade ela influencia no transporte da água. São como se fossem pequenas pedrinhas que vão atrapalhar o caminho da água, né? Então ela vai tendo uma perda de força, né? Com a perda de força vai ter perda de pressão, né? Por questões de, enfim, detalhes sobre de fórmulas e tal, que eu acho que não vale a pena a gente detalhar muito a fundo. Então, aí agora eu vou falar um pouco sobre como é que os projetos de abastecimento são feitos de forma geral, né? Como eu havia mencionado, geralmente o que acontece é que existe uma solicitação, né, que para, por exemplo, uma empresa privada, né, ela faz uma declaração pedindo, por exemplo, a SEDAI sobre a possibilidade de abastecimento a uma determinada região, né, que ela quer fazer um condomínio e tal. E aí a SEDAI tem, por exemplo, como sendo ela a executora do projeto, ela fazer todo o projeto, né, no AutoCAD e tal, para ver se o sistema de abastecimento vai conseguir atender essa localidade, etc. Enfim. E aí a construção de como é que é feito usualmente, né, é feita no AutoCAD, principalmente. Por que é feito no AutoCAD, né? Existe essa questão de que no AutoCAD a gente pode fazer uma construção em uma escala de tamanho real do dimensionamento, né? Porque no AutoCAD a gente pode utilizar de malhas, que são bases topográficas que têm uma representação técnica de como é que é a localidade. Então a gente tem uma noção da rua, tem uma noção do que tem naquela esquina, o que tem na outra. Então isso ajuda muito a fazer todo o projeto. Então é um ambiente que é muito viável de se fazer. Então por isso que a gente usualmente, acho que a maioria das empresas fazem esse tipo de projeto
nesse tipo de escala, né, esse projeto básico, para ter uma noção de como é que vai ficar o dimensionamento. Então, como eu vou poder apresentar mais à frente para vocês, que eu estou aqui com o AutoCAD aberto, que eu vou apresentar para vocês como é que fica, a gente vai poder ter uma noção de como é que vai ser os comprimentos da tubulação, né? Eu poderia muito bem imaginar, né, mas é muito mais viável quando eu tenho a malha, né, da região, eu só fazer o traçado da rede que eu vou ter uma aproximação real de como é que vai ficar o comprimento da tubulação, o que vai envolver as curvas, como é que vai ficar também a cota, né, porque a malha geralmente topográfica tem dados de cota sobre determinadas localidades, então isso auxilia a gente a ter uma noção sobre as pressões, então isso é essencial para a gente fazer. Todo tipo de projeto de abastecimento visa ter essas malhas de base para a gente construir como é que vai funcionar a rede, né? E também ter outras informações que podem acabar interferindo. Então, é muito importante ter uma malha muito bem estruturada e definida para os projetos, né? E além disso, né, a gente tem essa questão de ter, como tem as bases topográficas, né? A gente também tem o cadastro de redes técnicas, né? Porque geralmente, como eu havia mencionado, né, o sistema ele vai desde o tratamento, desde a estação até as adutoras, depois reservatórios, e os reservatórios fazem distribuição, né? E aí você tem a rede existente. Então, se você quer fazer um projeto, você vai ter que fatalmente conectar a uma rede, né, nova na rede que tem existente. Então, geralmente, né, por exemplo, no caso de empresas como a SEDAI, ela tem todo um cadastro de redes que já existem para a região do Rio de Janeiro. Então, ela vai verificar no projeto como é que vai ser executado, onde ela pode onde vai ser mais viável fazer essa interligação, né, com a rede existente, de forma que seja garantido dentro dos requisitos a execução desse projeto. Então, é uma construção que visa essa representação da rede de forma 3D, 2D, desculpa, que a gente vai ver uma visualização mais de cima, né, de como é que vai ficar a rede, né. Então, de forma usual, só explicando como é que é feito, né, essa questão dos projetos. E aí, né, um pouco do passo a passo de como é que é feito, né, a gente visa fazer esse abastecimento de uma determinada localidade, seja um condomínio, seja uma rua, uma casa, depende, vai variando de solicitação para licitação, né. Então, o que a gente visa é fazer uma interligação com a rede existente em um determinado local com prisão específica, porque o cadastro, né, de redes técnicas, geralmente de uma determinada base, seja da SEDAI, Águas de Niterói, ela tem uma informação sobre a pressão que vai ter naquela localidade, né? Porque como ela tem todas as informações de rede, ela vai ter uma noção se naquele ponto, né, segundo cotas e vazão, como vai ser a pressão de água, né? Para ver se a interligação vai ser viável de ser feita. Então, geralmente a gente tem a construção, né, desses detalhes técnicos dentro do AutoCAD que visam fazer essa representação, essa simulação, né, de como é que vai ficar o projeto dentro daquela localidade. Então, a gente faz a tubulação na rua, né, que a gente, por questão de norma, se visa fazer as tubulações de água na rua, né, não se pode fazer na calçada, né, só se for casos específicos. Interligação coexistente, né, como eu havia mencionado, pode variar dependendo de localidade, porque às vezes a mais próxima pode ter uma pressão muito pequena, né, então se você interligar, se você estender a tubulação, ela não vai conseguir ter uma pressão forte para subir, sei lá, uma determinada rua. Então às vezes você tem que avaliar outros pontos e tal. E é claro, né, também tem a parte do cálculo da população e vazão de projeto, né, se é um determinado condomínio, você tem que fazer um estudo de como é que vai ser a população para aquela localidade. Geralmente, às vezes, a empresa que solicita, né, esse tipo de projeto de abastecimento para a SEDAI só fazer a parte hidráulica, ela já dá os dados de população, né, mas também, por exemplo, outras empresas também fazem, às vezes, tipo, todo o cálculo, você pode fazer, não sei se todo mundo aqui conhece, ArcGIS ou QGIS, que aí você faz a simulação da evolução da população ao longo do ano, né, se for uma área considerável, você pode fazer esse tipo de estudo para ver como é que vai ficar aquela região, né, se você for fazer, por exemplo, em alguns casos, né, que você tem uma tubulação muito antiga, né, e aí você tem que visar fazer uma alteração daquela tubulação, né, porque como a população ali naquela localidade está expandindo, está evoluindo, você está tendo uma tendência a ter essa melhora na qualidade dali, né, então às vezes você vai fazer o traçado da rede, né, e aí você vai ter que fazer de toda a área, né, fazer o estudo de população, considerando toda a evolução da população histórica, né? Acho que isso é uma coisa muito mais técnica, acho que não vou entrar muito em detalhe, mas basicamente é isso. E aí o cálculo de população vai
influenciar nos dados de demanda da população também, né? Então isso vai influenciar como é que vai ser a vazão do projeto, né? E isso influencia em todos os detalhes, tanto de vazão quanto de diâmetro, quanto de pressão. E é claro, também existe determinados modelos de construção de projeto, né? Às vezes são consumos, como se for para uma localidade, né? A gente visa fazer uma distribuição do consumo ao longo da rede. Então, mas também se for para um determinado local específico, você vai considerar o consumo só no final da rede, né? Então, existe todos esses detalhes técnicos que são considerados na construção dentro do AutoCAD. E, é claro, também a gente tem que considerar as curvas, porque as curvas elas têm uma influência considerável, às vezes, na perda de carga, né? E também, né, claro, da definição do material, do diâmetro da rede, de forma que seja atendido à qualidade específica de água para determinada localidade, né? E a característica mais importante de todas, que é o que a gente vai tentar trabalhar em cima, é a questão das cotas do terreno, né? Que é o que vai abranger principalmente a inserção de dados no software. Que conforme a gente tem uma malha, né, de uma determinada região, e você desenvolve a tubulação, você vai ter a variação do terreno, né? Imagine como se fosse uma ladeira, e você tem que construir a tubulação, né, subindo a ladeira. Então, você vai, por exemplo, determinar em determinados pontos dessa tubulação que você está projetando, né? Você vai fazer uma análise de cota do terreno para ver como é que vai ficar a pressão, né? Porque, como eu havia mencionado, a pressão da água, ela é segundo o metro de coluna d'água. Então, se eu tenho uma pressão que ela está em um determinado nível de terreno, conforme você vai subindo uma ladeira, ela vai perdendo força. Porque é uma ligação, é uma questão muito clara de pressão que a gente tem que entender, que influencia nisso. Então, conforme você vai subindo a ladeira, né, você vai tendo essa perda de pressão sobre a tubulação. Isso é uma coisa complicada às vezes, não sei se todo mundo é familiarizado com isso, mas eu estou tentando ser um pouco mais simplificado, né, tentar deixar o mais claro possível como esse é um mini curso. Então, basicamente, o que a gente pode entender disso é que as costas de terreno vão influenciar muito nessa pressão. Então, conforme você, por exemplo, tem uma ladeira, você vai reduzindo a pressão na tubulação, de tal forma que, no final da rede, você pode acabar tendo pressões que não são viáveis, né? Pode estar abaixo dos 10 metros com coluna d'água. Então, isso, às vezes, pode acabar influenciando em exigências por cima do projeto, né? Que você pode acabar precisando desenvolver bombas, né? Para tentar dar uma pressão maior, né? Você forçar que aquela rede possa ter uma pressão maior. E aí, beleza, né? E aí, nesse modelo, né, de como é que é feito os projetos, né, a gente utiliza um software complementar que faz a transição do que a gente fez no AutoCAD para o EPANET, que é o EPACAD, né? Ele pega o que você fez em 2D, né, que geralmente é uma linha, e você transfere isso em um formato que seja viável de ser aplicado na simulação do EPANET. Então, esse é um software muito legal de como é que é feito nos projetos de abastecimento. Ele não vai ser muito abordado, eu posso mostrar para vocês aqui, que a gente vai se sustentar mais na parte do EPANET em si, né, que eu acho que é mais tranquilo, é um software mais leve, então achei mais viável só abordar o EPANET, não, nem chegar com o AutoCAD, porque eu acho que o AutoCAD às vezes tem questão de licença, tem questão de ser pesado, a gente não conseguir utilizar muito bem e tal, então vou só mostrar para vocês como é que é o passo a passo, e aí depois se debruçar mais sobre o EPANET na parte prática com vocês. Show? Então, continuando, o software, né, de EPACAD, né, ele visa essa integração, né, de o que você fez no AutoCAD, você vai transmitir para o outro software, né? Então ele faz essa linha, né, de certa forma. Então, como eu estava falando, o traçado que você fez, você vai fazer uma análise pontual, né, ao longo dele. Então, o EPACAD, ele pega o que você fez em linha e vai transformar em trechos e nós. E aí, dessa forma, você consegue ter uma noção da sua rede segmentada, né, em nós e trechos, para você fazer a análise dentro do EPANET. Então, aí, o EPANET, né, agora falando um pouco sobre o EPANET, ele tem essa utilização muito viável de ser aplicado, é um software que ele é muito leve, acho que ninguém teve problema de baixar ele, eu espero, por favor. E é um software muito interessante de ser aplicado, porque você tem uma representação visual de o que está acontecendo naquela rede, quais são as pressões, quais são as velocidades, como é que está a carga, às vezes de certa forma, você pode avaliar vários outros parâmetros, né, mas a gente vai tentar dar um pouco mais do básico, né, de como é que seria um projeto para um determinado condomínio. E então esse software ele visa ter esses parâmetros básicos, a gente vai inserir dentro deles, que são as pressões dos consumos, né? Esse software, esse visa analisar
segundo a forma de Hazen-Williams, né, que é essa forma aqui do lado, não sei se todo mundo conhece, mas ela faz uma análise sobre a perda de carga contínua ao longo da tubulação, né, que é essa questão de como a rugosidade daquele sistema, né, como a vazão e como a variação de cota, né, também, ela vai influenciar na perda de carga do sistema, né, que é essa pressão. Então, ele se debruça sobre esses fatores, principalmente. Então, é muito interessante como é que ele vai poder ser avaliado, né? É um software que você pode integrar em sistemas longos, né? Por exemplo, para abastecimento de uma determinada localidade maior, né? Não só para, no caso, a gente vai aplicar, sei lá, para uma localidade específica, né? Como um condomínio ou um prédio. Mas ele tem essa possibilidade de expandir muito grande, né? Se você fazer essa transcrição muito bem do AutoCAD para o Epanet, você consegue evoluir muito bem com as informações, fazer estudos muito interessantes sobre a carga. Mas é claro que ele também tem umas limitações, porque o que eu havia mencionado, né? Às vezes as tubulações ela tem curvas, né? E você ter essa curva, né? Você entende que a água vem com uma força, então se ela tem essa necessidade de fazer uma curva, né? Se ela não tivesse essa curva, ela ia de reto, né? Então ela tem que fazer uma força, né? Ela tem que fazer uma força para fazer essa curva, né? Então isso geralmente é a perda localizada, né, de carga que existe ao longo do sistema. Então, em sistemas de projeto que são muito grandes, né, como análise de projetos para determinado município, você tem que fazer não só o uso desse software, mas um complementar, né? Às vezes por planilha você pode fazer isso, fazer toda uma análise de perda localizada de carga, né? Então, o único ruim do Epanet, principalmente, é essa limitação, né? Porque ele é um software bem básico, mas se você necessitar de alguns estudos mais aprofundados sobre perda de carga, ele tem essa limitação, porque ele só faz a análise segundo a forma de Hazen-Williams, que é a perda de carga na tubulação, né? Não tem essa influência de determinados equipamentos que você inserir dentro do sistema. Então, basicamente é isso. Aí o software ele fez essa análise sobre como é que vai ser a distribuição, a rede, né, de água, como é que ele vai influenciar, que a gente vai ver mais à frente. E aí é basicamente isso. Aqui, não sei se todo mundo conhece como é que é feito a fórmula de vazão, mas eu vou, na hora que a gente for fazer a parte prática, eu vou colocar elas para vocês aqui, para a gente entender, né, que, como eu havia mencionado, a gente faz todo o cálculo de população, e o cálculo de população você gera o cálculo de vazão, né, que a gente tem a população, consumo per capita, né, que é como fosse, tipo, como é que é o consumo de água naquela localidade, né, e os coeficientes também de vazão também, que a gente considera. Então, e também a divisão por unidades de tempo. Então, é só uma questão para a gente ter noção assim, nada muito que eu vou me aprofundar, mas essa é a forma que você chega para ter o consumo que você vai inserir dentro do sistema, né, do Epanet. Então, tá tudo bem aí, beleza, geral. E aí tá, né? E aí, no sistema usual, né, que a gente faz esses projetos, a gente faz geralmente a inserção de um arquivo gerado no EPACAD, que é o INPE, e aí ele já gera, né, o traçado automático, mas você também pode fazer de outra forma, né, que é o que a gente vai buscar fazer, porque, como eu havia mencionado, eu acho meio ruim, às vezes, ter que forçar todo mundo a ter que ter AutoCAD em casa, às vezes é um programa que exige muito do computador, então o que a gente vai tentar fazer é fazer uma inserção mais manual dos dados, a partir de uma tabela que eu forneci para vocês, que a gente vai ter as informações em nós e trechos da rede, né? Então, a partir disso, você vai colocando esses dados e a gente vai conseguir fazer toda a construção do projeto, né? E aí, depois disso, a gente vai fazer a inserção representativa, né? Do como é que é a pressão dentro da rede, que o Epanet ele faz uma simulação de forma representativa, né? Considerando um reservatório. E aí, depois disso, também tem a inserção do consumo, né? E como eu havia mencionado, a gente pode ter um consumo, às vezes, segmentado. Se você for por exemplo, uma estrada, você quer que o consumo não seja só no final da rede, né? Você quer que o consumo se distribua ao longo de todo mundo, porque todo mundo consome ao longo de toda a estrada, né? Então, às vezes, tem a seção de consumos pontuais segmentados. A gente vai fazer uma simulação mais simplificada só no final da rede mesmo. E aí, com isso, a gente vai fazer a simulação, né? Que aí acho que isso vai ficar mais para a próxima aula, mas só mostrando aqui para vocês, depois eu vou voltar com isso para a gente apresentar mais, né? Verificar que a gente vai verificar como é que vai ficar as informações, como é que a gente pode fazer a transcrição de informações dentro do Epanet para outras plataformas, seja Excel, etc. Então a gente vai poder fazer
esporte de informações, hipóteses também que a gente vai poder considerar dentro do sistema por uma análise, né? Então é uma coisa que a gente vai poder muito interagir, né? Eu espero. E além disso, depois eu vou também, mais para a próxima aula, eu vou fazer uma análise, se der tempo, sobre como é que vai ser a variação de diâmetro e tubulação para velocidade, né? E quando a gente também tem uma necessidade de introdução de um boost, né? Que é como fosse a bomba. Então vamos lá. Acho que todo mundo aí baixou, né? Não consigo ver se. Tá, não teve nenhuma pergunta, show. Então vou aqui mostrar para vocês como é que fica mais ou menos, né? Uma rede projetada. Beleza. Então aqui, né? A gente tem uma noção visual. Vou fechar isso aqui porque eu acho que fica muito horrível de vocês verem. Como é que. Ah, esqueci. Cadê o negócio que reduz? Aqui, achei. Show. Aí eu acho que dá para ver bem, né? Espera. Então, o que acontece, né? Geralmente, numa base de malha, a gente tem essas informações da localidade, que é como se fosse o Google Earth mesmo, que você está vendo aqui. E aí, só que agora você tem o Google Earth mais com os dados que a gente vai precisar dos projetos de abastecimento. Então, basicamente, às vezes a gente tem esses tipos de projetos visuais, que a gente pode ter uma noção de como é que vão ficar dentro do sistema, né? Então, aqui é uma determinada rua, aqui a gente tem casas, o nome das ruas, etc. E essas linhas azuis aqui são as redes existentes, geralmente. Então, os projetos de abastecimento, eles visam se desdobrar sobre o que já existe dentro do sistema, né? É claro que quando se tem um projeto para uma determinada município, né, você quer fazer toda a rede do zero, né, para uma localidade, aí você não tem isso. Mas no nosso caso, né, de forma assim hipotética, né, eu coloquei essa representação aqui, né, dessa localidade, imaginando que aqui fosse ter a construção de um prédio, né, aqui é como se fosse uma montanha, não sei se vocês estão conseguindo entender muito bem, mas aqui é como se fosse vai subindo assim, tá? Então aqui é só um desenho bem, tipo, hipotético, sabe? Não critiquem, por favor, mas é uma ideia, tipo assim, representativa de como é que seria o lote do terreno para o projeto, né? Então, vamos chegar a dizer que uma empresa específica chegou para mim e falou, pô, eu quero fazer aqui um projeto e tal, imaginando que eu seja SEDAI, e aí, ou Águas de Niterói, tanto faz, e aí tem uma localidade lá que a empresa quer fazer um projeto e tal, e fala, pô, eu tenho aqui esse projeto aqui e tal, que eu queria ver se vocês podem garantir o abastecimento para essa localidade e tal. E aí, beleza, eu vou lá, pego a malha da localidade, né? Ele geralmente, essas empresas geralmente fornecem os dados de lote, né, para a gente conseguir colocar dentro do sistema do AutoCAD. Então, nesse sentido, a gente vai fazer geralmente uma análise de como é que vai ser a localidade e tal. E aí, com isso, a gente tem noção de como é que fica, a gente vai inserir as informações de malha, né, e as informações de redes existentes que já são de longa data, né, já desenvolvidas, é claro. E a gente insere dentro delas e a gente tem uma noção de como é que pode ser o local mais viável para fazer esse projeto, né, para fazer essa interligação da rede. Então, aqui é um que eu botei aqui e tal, que eu considerei, né, e então aqui, por exemplo, a gente tem essa rede vermelha, que é a rede projetada em si. Então, basicamente, aqui seria o ponto de interligação, né? Numa tubulação de ferro dúctil, né? Que é a tubulação de ferro, que ela teria um diâmetro maior, né? E aqui, né, vamos supor que nessa tubulação, nesse ponto de interligação, a pressão seria de 20. Então, em função dessa pressão de 20, como é que ficaria o nosso projeto, né? Então, eu fiz o traçado da rede, né? De determinada forma. Eu fiz aqui de forma entendível, né? Que vocês têm aqui, ó, a segmentação que eu fiz. Eu poderia fazer de forma, tipo, direta? Poderia. Mas é interessante você fazer essa forma segmentada, por quê? Porque aqui é como se fosse os nós, entende? Aqui é como se fosse o nó que eu vou ter dentro do EPANET. Porque o EPACAD, no caso, ele vai ler essa linha aqui, né? E vai ler, ó, isso aqui é um nó, isso aqui é um trecho, isso aqui é um nó. Show? E aí você vai fazendo geralmente esse tipo de projeto nesse sentido, para ter essa análise, sabe, mais segmentada, porque às vezes não é viável você fazer, tipo assim, a análise aqui, no final, e a análise aqui. Porque você pode ter aqui no meio, né? Imaginando se fosse aqui, sei lá. Imagine que a rede estivesse vindo daqui, né? Não sei se vocês estão vendo meu cursor. Aí tivesse vindo daqui de cima e depois descesse, né? Se você analisasse isso, aqui no final estaria ok, né? Tipo, imaginando que aqui tivesse ok. Só que aí teria um problema, né? Porque aqui em cima, pô, tá 115, sabe? Então isso é uma coisa
um pouco complicado. Então, é muito interessante você fazer esse tipo de análise segmentada dentro da rede. Então, é mais ou menos nesse sentido que a gente visa fazer esse tipo de projeto, né? De forma bem básica. E aqui a gente vai vendo os pontos específicos, né? Que são da malha em si, que a gente tem essas informações. Geralmente isso é fornecido, geralmente são as empresas específicas, vocês podem pesquisar isso, que fazem essa construção de informações, né? E aí eles fornecem isso para as empresas de saneamento e tal. Então, basicamente é isso. E aqui tem um detalhe mais específico de abastecimento, isso aqui é como se fosse a representação de um hidrante e tal. E aí, isso aqui é uma representação bem tosca de como é que seria mesmo, mas, tipo, claro que isso aqui vai muito mais ser elaborado e tal, para ficar bonitinho, né, de ser colocado dentro de uma prancha, né, de projeto. Mas aqui é como se fosse o início do projeto, que a gente só vai fazer o trechozinho assim, pá, para ver como é que fica, né? Então, porque aqui, por exemplo, você faria essa curva que tá aqui, vocês fariam para aqui, entendeu? Então, basicamente, é só uma representação mais técnica mesmo, né? Então, aqui foi onde é que eu fiz a interligação, né, pela informação, ó, vou pegar essa informação aqui de 20, né, vou ver como é que vai ficar. Aí eu fiz toda a rede, pá, e geralmente quando a gente faz um projeto de rede de projetada, você visa que a localidade, né, toda testada, né, testada é como se fosse a frente do empreendimento, seja atendida, né, então a rede projetada foi até mais ou menos ao fim do limite do terreno de onde é que vai ser a área projetada, né? E aí, geralmente a gente visa isso aqui, né? Isso aqui foi bem significativo, né? Você provavelmente teria que puxar um pouco mais para cá, né? Mas só representativo, né? De como é que vai ser esses dados, né? Beleza? Então, tudo bem aí, galera? Espero que tenham entendido essa parte. Então, show. Alguma dúvida sobre isso? Não? Tudo certo? Exatamente. Parece uma pedreira. Realmente. É essa a ideia mesmo assim. Então, isso influencia muito às vezes, né? Se você vai ter uma variação muito brusca, às vezes, da altitude, isso vai influenciar muito, né? Isso está claro para todo mundo. Eu espero que seja bem claro essa questão de pressões. Isso é um pouco, às vezes. Na minha cabeça, eu acho que tipo, é muito simples, mas é porque eu tenho contato com isso. Então, se tiver alguma coisa não clara, por favor, podem falar, fica à vontade, que eu vou tentar esclarecer ao máximo tudo. Show. Então, basicamente, é essa rede que a gente vai se debruçar sobre cima, essa rede hipotética que a gente construiu, né? Ela tem determinados comprimentos, né? Que a gente pode ver aqui e tal. Aqui dá para ver melhor. Não sei se vocês conseguem ver, porque às vezes é muito ruim mesmo na transmissão. Mas, por exemplo, esse trecho aqui, ele tem 112 de comprimento, né? E aí você vai fazer essa transcrição. E aqui a gente definiu que essa tubulação ela vai ter 150 de diâmetro, né? O diâmetro nominal da tubulação, como é que porque eu não sei se cheguei a falar para vocês, mas geralmente as tubulações de rede, né, elas têm diâmetro comercial, né? Por exemplo, às vezes você pode até precisar de um diâmetro, tipo, aproximadamente, tipo assim, de forma a ter o ideal de pressão, você poderia ter um diâmetro, sei lá, de 7,5, não sei. Ou sei lá, 127. Mas o que a gente tem, né, que é padronizado geralmente, é você ter números fixos, né? Como é mencionado, existe todo um sistema de padrão para a gente construir os projetos de abastecimento. Então, eles têm diâmetros fixos, materiais fixos que são indicados por normas e de forma a ter uma melhor padronização das informações, então tudo fica mais claro para todo mundo. Show. Então, acho que até aqui tudo está claro para vocês. E aí, basicamente, né, vou só mostrando agora para vocês aqui ó, outro dado. Deixa eu pegar aqui. EPACAD. Aqui, só mostrando aqui as etapas de como é que é feita mesmo. O EPACAD em si, ele faz essa transcrição de dados, né? Então, eu vou dentro dele buscar o arquivo que eu quero, né? Geralmente o arquivo ele tem que ter esse formatinho aqui meio chato, que é DXF, né? Porque não sei se todo mundo sabe que o AutoCAD ele tem um formato de DWG, que é o formato base do AutoCAD. Que aí a gente pode mexer nele e tal, mas aí quando você vai fazer essa transcrição de software, né, geralmente você vai ter esse formato que é um formato meio padrão que o AutoCAD fornece para que ele consiga transcrever entre um software e outro. Então, só dando essa dicasinha assim, uma informação básica e tal. E aí você tem que salvar nesse modelo que é um pouco mais que permite essa transcrição, né, que é esse DXF, né? E aí, dentro dele, você vai ter as informações dentro de cada layer, né? Porque o AutoCAD, né, a gente
tudo aqui é feito segundo construção de layers, né? Que é como se fosse o que define cada coisa aqui. Então, por exemplo, isso aqui tem uma layer aqui específica. Deixa eu tirar aqui. Aqui, isso aqui é uma layer específica aqui, ó. Aqui, por exemplo, aqui é definido como uma layer de diâmetro de 100 para rede existente, entendeu? Então, tudo aqui tem uma layer específica, seja aqui, ó. Que é, por exemplo, meio fio da rua. Aqui é curva de nível, aqui o nome. Então, tem tudo isso. Isso aqui tudo aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Isso aqui tudo é o que define o projeto, né? Esses dados de informações aqui que a gente tem, que vão definir toda a malha, todo o projeto em si, de como é que é feito usualmente os projetos, né? E aí, né, esse projeto aqui, a gente tem uma rede específica, né, uma lei específica, essa aqui, que é rede a ser assentada, né, rede a ser projetada. Assentada é você colocar dentro do solo, né, ser assentado. Então, eu vou dentro do EPACAD, né, e aí eu faço essa seleção do que seria essa rede a ser assentada aqui, ó. E aqui, né, a gente tem a conversão dos dados, né? Como eu havia mencionado, isso aqui está num sistema de linhas, certo? Então, o que acontece? Você pode fazer dois tipos de conversão, em vertex e nodes. O vertex você considera que, por exemplo, deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui. Se isso aqui tivesse unido, por exemplo, aqui está segmentado, certo? Se isso aqui tivesse assim, por exemplo, isso aqui é um trecho único, certo? Vocês estão vendo que isso aqui é uma coisa só. Porque quando é segmentado, eu faço assim, ó. Geralmente você faz uma parada separada, vocês estão vendo? Tá todo mundo vendo, né? Não sei se dá pra ver bem. Dá pra ver sim, show, ótimo. Show. Então, aqui geralmente é assim que funciona a segmentação. E aí, se eu tivesse uma forma assim, o que aconteceria no sistema de vertex? Isso aqui não seria considerado, né? Tipo, isso aqui não seria um ponto de análise um nó de análise dentro do EPANET, né? Então, esse tipo de vértice, às vezes, é interessante quando você tem rede muito grande, porque se você fizer isso assim, tipo, muito segmentado, fica muito complicado, às vezes é muita informação. Mas o sistema de vértices, ele é interessante para quando você, tipo, você quer analisar, mas você define seus pontos, né? De forma a possibilitar que seja mais reduzido o número de informações, né? Isso permite que, por exemplo, o vértex você pode ter curvas, né? Se eu fizesse aqui, ó, se eu join, né? Que é como você une as linhas, né? Se eu juntasse isso aqui, por exemplo, o que aconteceria agora? Se eu executasse o modo vertex, o ponto de nó de análise seria esse daqui, aqui no final, e esse daqui. Então, o que aconteceria é que esse daqui não seria mais um ponto de análise, certo? E aí, no sistema de nó, o que aconteceria? O sistema de nó, ele ignora, ele faz tudo que é ponto, ele vai considerar como nó. Então, esse aqui seria nó, esse daqui seria um nó, esse daqui seria um nó, esse daqui seria um nó, e todos seriam nó, entende? Então, é interessante, às vezes, se fazer quando você tem, às vezes, tipo, porque como você varia muito a tubulação conforme a curva, né? Às vezes não vai ser viável você fazer no sistema de nós, porque você vai ter muitos pontos, né? Porque conforme você vai fazendo uma curvinha, você vai ter que colocar um pontinho. Então, bem ou mal, às vezes você vai ter muita informação e às vezes não é uma informação às vezes não muito necessária. Às vezes é mais viável você fazer. Deixa eu já voltei tudo. Aqui não, falta mais uma aqui. Falta mais uma. Tá, beleza. Agora foi. Tá, vou colocar aqui. Show. Então, basicamente, é mais ou menos assim que a gente vai tentar representar o sistema. Então, eu vou mostrar para vocês como é que funciona, né? Aí no EPACAD, né, se eu vou colocar aqui o exemplo do Vertex, né? O que aconteceria é que eu daria execução no sistema, né? Ele ia gerar um arquivo. Oi, alguém quer falar uma coisa? Cadê? Oi, pode falar. O Wendel aqui. Se você fizer... Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Tá me ouvindo bem aí? Pode falar. Se você não segmentar nada e usar esse modo nodes, então ele vai segmentar para você. Isso, exatamente. Seria...
Ele é Tá, interessante por isso, beleza. às vezes, se você tem uma rede muito pequena, né? Mas se você conseguir, tipo, fazer seu traçado já tendo a ideia que você vai fazer em Nodes, então, às vezes, você vai lá e, tipo, chegar aqui, né? E fazer assim, tipo, entre aspas, ele vai estar em linha, né? Então, mas ele vai ver aqui, ó, vai ter aqui um nó, aqui um nó, aqui um nó, entendeu? Então, às vezes é interessante você fazer nesse sistema. Mas você, tipo, depende de cada projeto. Então, se é um projeto às vezes muito grande, você vai ter, pode escolher entre um e outro. Mas aí é interessante que você, desde o AutoCAD, às vezes, quando você faz esse tipo de projeto, você faz esse tipo de construção. Aí, beleza, né? Então, aí, voltando aqui, né, no EPACAD, né, você escolheu a layer, né, que é a que está associada a essa rede que você está projetando. No caso, a gente está segmentada, né, já, de tal forma que vai ser considerada os vértices, né? Então, se eu parei em um determinado ponto de desenhar e depois continuei, ele vai ter esse vértice assim, entende? Então aqui você tem como finalizar, né? Esse software eu acho que ele também é gratuito, que eu baixei aqui no meu computador. Então eu vou colocar aqui na área de trabalho, tipo, exemplo, só para a gente ter, aí ele gera um arquivo, né? E aí no AutoCAD em si, né, a gente vai aqui, no EPANET, desculpa, deixa eu fechar isso aqui, desculpa. Isso aqui já é do final. Aí, o EPANET, aí eu vou aqui, eu vou lá em opção abrir, e aí eu vou na área de trabalho, né, que tem o arquivo. Aqui, geralmente, ele aparece em .NET, né, porque é o arquivo final, mas você vai aqui em arquivos de dados, que aí ele vai ler esse exemplo, né, aqui tem todas as informações que você colocou, e aí ele vai fazer essa transcrição, entendeu? Então é muito interessante esse tipo de ligação que geralmente fazem os projetos de abastecimento, como você pode fazer essa transcrição de informação. Então, é claro, como eu havia mencionado, você vai ter uma análise só de perda ao longo da rede, né? Isso aqui, se eu fizesse isso aqui, por exemplo, chegasse aqui com o nó e fizesse isso aqui, infelizmente no EPANET a gente não vai ter nenhuma mudança da simulação, porque a análise é só considerando a continuidade da carga, né? A continuidade do trecho. Ele não considera as curvas, então a forma como é que vai ser desenhada você escolhe nesse caso. Aqui é só uma facilitação de processo, em que você fez uma coisa no AutoCAD que você vai ter que futuramente desenvolver, debruçar, detalhar, porque os projetos de abastecimento são feitos no AutoCAD, mas aí você pode, de forma simplificada, né, pegar isso e colocar no EPANET. Então é uma coisa mais complementar, entendeu? Então isso facilita o processo de você não ter que desenhar tudo na mão aqui no EPANET, né? Então é só uma questão de tipo, como é que vai ser para vocês e tal. Então é isso, galera. Agora vamos para a parte mais prática com vocês, né? Agora a parte do EPANET em si. Aí todo mundo baixou, tá com a planilha? Alguém tá com algum problema? Você tem, todo mundo tem Excel? Se quiser, eu também posso fazer um bloco de notas, deixar minha tela aparecendo. Tudo certo? O meu IPANET tá dando erro, não funcionou não. Tu conseguiu fazer a instalação? Eu até te mandei um print aí do erro no WhatsApp. No WhatsApp, deixa eu ver aqui. Ele instalou, mas ele tá dando um erro aqui. Deixa eu ver aqui o erro para mostrar. Mas alguém teve algum erro? Se eu puder, eu vou tentar ajudar quem tiver. Hum, estranho. Pô. É, eu realmente não entendo qual foi o problema que aconteceu. Mas alguém teve algum erro? Tudo certo? Tá. Ô, ainda, se tu quiser, depois eu te ajudo a fazer isso. Porque eu realmente, se tu quiser tentar reinstalar, porque como vai ser a parte mais prática agora, a galera vai só inserir coisas e tal, então vai ser muito mais cada um colocar os dados. Então, beleza, show. Então, você fica de espectador. Aí, se quiser depois acabar aqui, eu te ajudo na parte da instalação de novo. Então, show, galera. Então, como eu havia mencionado, né? O que acontece? Geralmente no projeto, nesse projeto hipotético, né, que a gente tem, alguém falou uma coisa, show, beleza. Aí nesse projeto hipotético, né, a gente vai ter uma dado de interligação, e aí a gente vai ter essa representação técnica de como é que vai ser essa localidade, né? Então, nessa planilha que eu desenvolvi para vocês, aqui a gente tem uma noção de como é que poderia ser feito, por exemplo, o estudo de população, o estudo de vazão.
que a gente vai depois inserir dentro do EPANET. Então, imagine que seja como fosse um prédio, né? Ele tem um número específico de lote, né? Que foi um número que eu chutei mesmo, 321. E aqui ele tem um número hipotético que a gente pode definir, né? Também, que tem 5 pessoas por lote e tal. E aí você vai ter esse número de habitantes, né? Que aí isso vai estar ligado àquela forma que eu havia mencionado para vocês, né? Que ela está aqui, que ela faz esse cálculo. Deixa eu puxar ela para cá, aí para vocês terem acompanhado essa coisa. Então, aqui, né, a gente faz esse tipo de. Esses são os cálculos que geralmente são feitos para qualquer projeto de abastecimento. Acho que quem. Não sei se alguém aqui. Acho que é. Não sei se as pessoas aqui são de ambiental, são de civil, mas geralmente já devem ter tido contato com esse tipo de informação. Se não tiveram, vocês vão ter, provavelmente, porque acho que é uma coisa obrigatória ter esse contato com essa disciplina. Então, geralmente, vocês fazem esse tipo de cálculo de uma vazão para uma determinada população, para determinada localidade, considerando essas informações que são população, o consumo per capita, os coeficientes K1 e K2, que são coeficientes de máximo horário e máximo diário, né? Que são como se fossem os picos de consumo, né? Desses dados. Então, aqui a gente, se todo mundo puder acompanhar nas planilhas e tal, mas quem quiser também acompanhar na minha, vai entender bem isso. Então, o que acontece geralmente nos projetos, você fazer um cálculo de uma vazão, né? E aí ela vai dar um determinado valor, né? Essa aqui é um dado só representativo, né, de uma área de influência e tal. Mas o mais importante, às vezes, a gente considera as perdas na distribuição, como havia mencionado, né? É muito difícil a gente controlar os vazamentos, controlar também as ligações clandestinas. Então, geralmente nos projetos você considera segundo uma base de dados, né? Segundo, por exemplo, o SINIS, acho que todo mundo, não sei se alguém conhece, né? O Sistema de Informação que fornece esse tipo de dados sobre abastecimento, sobre esgotamento e tal. E aí ele dá um dado que informa geralmente, tipo, o último acho que foi de 2018, que informava, por exemplo, como é que era as perdas de distribuição de água. E aqui, por exemplo, sei lá, eu coloquei aqui, acho que é o de Nova Iguaçu, por exemplo, de 2017, que transmite quanto de água é perdida ao longo do sistema, né? Então isso é muito importante ser considerado, às vezes, porque se eu considerasse só a vazão, considerando a população, né? Às vezes, por ter uma perda, você teria uma queda dessa vazão que chegaria à população. Então isso comprometeria todo o sistema, né? Então é já considerado dentro da etapa de projeto você considerar essas perdas. Então, geralmente a gente vai ter essas informações que vão ser consideradas. E aí você vai ter esse dado final, né, que vai ser a vazão de projeto, que aí a gente vai fazer essa inserção dentro da Panet. E aí, o que acontece? Eu peguei o que está aqui no AutoCAD, né, essas informações aqui, e aí eu coloquei tudo em nós e trechos para vocês conseguirem colocar dentro do EPANET. E como é que vai ser segmentada a parada? Aqui a representação que eu coloquei para você no Excel é considerando a tubulação vindo daqui de baixo para cima. Então, o que vocês verem no seu Excel de vocês, que é descrito por nó1, é esse ponto aqui na beirada da área do projeto, né? E aqui, esse trecho todo, né, que está destacado no Excel, no AutoCAD, é o trecho 1, né? E aqui seria o nó 2, entendeu? Então, essas informações eu busquei colocar isso para vocês, né? Acho que está todo mundo com acesso a elas, né? Se alguém tiver ainda precisando, eu posso fazer essa transcrição de dados. Então, agora a gente vai fazer essa inserção de nós dentro do EPANET, né? Então, vamos lá. Todo mundo está com o EPANET aberto aí, né? Show. Beleza. Acho que ninguém está com nenhuma dúvida. Deixa eu ver se tem algum chat, como é que tá? Show. Beleza. Então vamos lá. Aqui, a primeira etapa com vocês, né? Vocês vão ter que gerar um arquivo. É interessante vocês já gerarem desde o início. Então, vocês podem criar em novo, que aí você vai ter já, tipo assim, já tá aberto, né? Porque às vezes o EPANET tá alguns problemas, isso vai ser normal. Notoriamente, em algum momento alguém vai falar assim, meu Excel, meu EPANET deu problema. Mas é interessante já deixar isso já aberto, assim, de alguma forma. E aí, show. E aí você vai para a primeira parte é você inserir os nós do seu trecho. Então, o nó, como é que você for desenhar, você escolhe. Vocês podem desenhar longitudinalmente, vocês podem desenhar verticalmente, como você estava desenhando. Vocês escolhem porque, infelizmente, isso aqui vai ser o EPANET é muito mais representativo, né? Então, a gente pode fazer, por exemplo, se vocês preferirem, da esquerda para a direita. Então, como aqui o EPANET, por exemplo, o EPANET tem quantos nós? Ele tem cerca de 11 nós, certo? Então, vocês vão fazer a exceção de 11 pontos no sistema.
a distribuição vocês vão decidir, vocês podem deixar mais afastado, isso não vai interferir de certa forma, porque a quantidade de diametragem ele não está associada à distância que você coloca de um lado ao outro, e sim ao dado que você vai colocar dentro do trecho. Então, se eu colocar um ponto aqui, e depois um aqui, isso não vai fazer diferença, entendeu? Então, aí vocês podem colocar aí 11 pontos da forma que vocês quiserem, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Show? Vocês colocaram os nós que vão definir o segmento do seu trecho de análise do projeto, certo? E aí agora, né, você vai ter que fazer a inserção da tubulação. Se eu tenho 11 nós, eu vou ter 10 trechos de tubulação, certo? E aí você vai vir aqui, ó, vocês estão vendo, me acompanhando? Eu não sei se eu fui muito rápido nessa parte de adicionar nós. Mas é esse símbolo aqui, ó, vocês estão vendo? Essa bolinha. Do lado tem adicionar RNF, né, que é reservatório de nível fixo. E aí no quarto item tá aqui dizendo adicionar trecho. Show. Vocês vão clicar nele. E aí o que acontece? É muito importante vocês entenderem isso. A forma como você vai construir seu traçado está associada à forma como é que a água vai chegar no sistema. Então, se eu estou considerando que aqui é onde é que vai ficar, na parte mais esquerda, onde estará meu prédio, né, que vai ser abastecido, eu tenho que começar a desenhar o meu traçado daqui para lá. Show? Porque você vai fazer o desenho do traçado da tubulação segundo o fluxo da água, entende? Então você vai vir daqui, né? Você vai tentar. Tome cuidado porque isso é um pouco chatinho, que o Panet ele tem que ser o mais preciso possível. Então tente chegar aqui com o cursor mais perto. Tá vendo aqui como é que fica? Ele fica com essa piscando assim o nó que você clicou. E aí vai ficar uma canetinha dizendo como é que vai ficar. E aí você clica no nó seguinte, certo? E aí ele vai ficar assim, você definiu o seu primeiro trecho. Show? Então, basicamente é isso, né? E aí, show. Aí você vai pegar daqui, de novo, né, esse ponto aqui, clicar no segundo nó e você vai vir para cá. Show? Você vai colocar aqui. Todo mundo conseguindo aí? Não sei se alguém tá com um problema. Tá, todo mundo, ninguém falou nada, então vou aceitar. Então, vocês nem precisam, tipo assim, cancelar nada. É só, tipo, você vai continuar com a mesma função, só clicar em cima do nó seguinte, tá? Então, você vai fazendo isso ao longo de tudo. Tome cuidado para não acabar clicando fora, né? Então, você vai clicando, clicando, clicando. Aqui, clica de novo, né? Acabei esquecendo. Clicando, 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 clicando e clicando. Show! Então, aí você finaliza, né? Você pode clicar, por exemplo, aqui na setinha, se quer o selecionar o objeto. E aí você vai ter definido como é que vai ficar o seu traçado. E aí, né, como eu havia mencionado, aqui é como se fosse o mapa do que você tá, da sua rede, né? Que aqui a gente tem uma visualização de como é que vai ficar as suas informações. Então, se vocês quiserem, já podem ir salvando em algum lugar, pode ser na área de trabalho, tipo, salvar como. E aí, sei lá, podem salvar projeto, na sua área de trabalho mesmo, projeto, mini curso. Salve como é que vocês quiserem, pode ser só projeto também. E aí, show. Aí você já está com isso aqui salvo, você já tem a malha da sua rede projetada. Então, aqui você já pode até ter uma consulta de como é que vai ficar as informações, né? Que aqui, por exemplo, você tem uma noção de identificação, né? Que aqui, no caso, não tem nenhuma cota ainda, porque isso aqui vocês vão ver mais à frente, mas aqui vocês vão ter essa possibilidade de interação com o sistema, aqui que vai ter diversas formas para você interagir. E agora a gente vai para a parte de inserir os dados, né? Como você deve ter inserido, provavelmente aqui vai ser o nó 1 de vocês, certo? Então, aqui vai ser o nó 1. No Excel, eu defini aqui para vocês aqui qual é o nó 1, certo? Então, eu quero que vocês cheguem no painel de vocês, né? Vocês vão lá dar 2 cliques, né? Não sei se eu falei isso, mas vocês vão lá 2 cliques. Podem arrastar para o lado ou só seguir aqui embaixo. Mas aí vocês vão dar 2 cliques no nó 1. E aí vão chegar em cota e adicionar o valor que eu defini lá no Excel para vocês. Então, é muito importante que o Excel ele tenha a definição de
de decimal como sendo um ponto. Então, vocês vão chegar aqui, né? Aqui, qual foi o valor que eu defini? 41,5. Então, vocês vão chegar aqui 41,5 e colocar qual vai ser a cota dessa localidade. Show? E aí você vai adicionar essa cota para esse ponto. Tá? Vocês podem arrastar para o lado, isso não vai interferir em nada. Se quiserem, podem fechar também. Mas aí vocês podem deixar aqui do lado, que aí o que acontece? Você vai aqui com o seu mouse mesmo e você vai lá clicar no segundo nó. Show? E aí você vai clicar no segundo nó e vai fazer o mesmo processo. Podem, quem quiser mais rápido e tal, se eu estiver indo muito rápido, podem falar também, mas aí você vai adicionando todos esses dados aqui, né? Então, o próximo ponto vai ser o 41,25 de cota. O terceiro ponto vai ser o 41,15, né? 41,15. O quarto ponto vai ser o 41,1. O quinto ponto, 40,20. Vamos lá. 38,10. Infelizmente é uma coisa muito manual, porque eu achei mais viável fazer assim, porque eu acho que poderia dar muito problema vocês terem ter que baixar AutoCAD, não sei se todo mundo tem e tal. Então, eu acho que é a forma mais simples de tentar trabalhar, de certa forma. Então, aqui foi 36,6, né? Tá certo, né? Tá. Então, aqui... É muito importante que vocês tenham noção de que quando você cria essas informações, elas são zeradas, né? Então, você vai ter que realmente construir do zero tudo. Então, aqui vai ser 36,4. E aqui vai ser... Deixa eu ver... 36,3, 36,20. 36,3, 36,20, né? E o último ponto é qual? 36,13. Show. Então aí 36,13. Show, galera. E agora, né, você adicionou os dados de nó, certo? E aí o que agora vocês vão fazer? Agora vocês vão adicionar os dados de trecho. Essas são as informações que vocês vão colocar com referente às tubulações. Como havia mencionado no AutoCAD, é importante, às vezes, a gente definir, né? Tipo, de alguma forma, você tem que fazer um estudo mais aprofundado para ver qual vai ser o diâmetro apropriado. Aqui eu já fiz a definição para simplificar todo o processo, não ter que me aprofundar muito nisso, mas a gente definiu que seria um diâmetro de 150 de defofo. O defofo é PVC modificado, então ainda é PVC. Show. Então, vocês vão chegar em cada trecho, né? E fazer o mesmo processo. Vocês veem que quando vocês dão 2 cliques no trecho, né? Vocês vão ter essas informações bem, tipo, jogadas mesmo de forma padrão, né? Então, vocês podem até observar que é muito interessante que ele mostra qual é o nó inicial e o nó final, né? Aqui é o nó 11 e o nó 10. Então, o seu trecho 1 está conectando o nó 11 e o nó 10. E ele tem esses determinados comprimentos e tal, diâmetro e rugosidade. Show. Aí, show. Vamos lá. Aí agora, né, é só vocês fazerem a inserção de dados como eu havia mencionado. Só que nesse caso, vocês vão inserir 3, que é o comprimento, o diâmetro e a rugosidade. O diâmetro e a rugosidade, eles são padrões. O que a gente pode fazer no EPANET para, tipo assim, fazer tudo de uma vez só? Porque, como eu havia mencionado, essa rede toda aqui, ela é de 150 de PVC de fofo. Então, como eu havia apresentado para você na apresentação, tudo isso aqui é de 150 e tudo isso aqui tem rugosidade de 130, né? Então, o que eu posso fazer é chegar aqui, ó. Vocês estão vendo aqui meu botão? Selecionar a região. Vocês dão um clique nela. Show. E aí, o que você vai fazer? Pode também, tipo assim, pode fazer outra forma, que aí você só seleciona tudo. Mas aqui, você seleciona a região, você vai delimitar uma região, no caso vai ser tudo, né? Então vocês vão pegar aqui, pode ser a forma que vocês quiserem, não precisa ser exatamente como eu estou fazendo, não. E aí vocês vão dar aqui um clique com o direito, show? Então eu vou fazer de novo, tá? Ó, selecionar a região, com o esquerdo do mouse você vai fazendo na sua área, eu acho que eu não acabei falando que é com o esquerdo, desculpa. Então você vai fazendo toda a área que você tem que fazer, tá? E aqui você vai dar um clique com a direita, né? Aí você fechou sua região. Então, o que acontece? Isso aqui vai ser uma região que eu vou elaborar, mexer nela de uma forma geral.
E aí, nessa forma, o que acontece? Eu vou chegar aqui em editar e vou lá, editar grupo. Esse editar grupo, ele vai editar a região que eu selecionei, certo? Então, vocês vão dar um clique em editar grupo e aqui vai ter as informações que vocês querem mudar, certo? O que eu quero mudar? Eu quero mudar o trecho, certo? Porque o que está padrão, você já mudou os nós, né? Os nós não têm informação sobre diâmetro nem de material, né? São só questões de cota e pressão e consumo. Mas aí vocês vão chegar aqui em tubulações, vocês vão clicar nesse com. Então a gente viu, né, que o que aparece lá, né? Vou até voltar aqui para vocês verem. Aqui, o que aparece para... Não, aqui não, é aqui. Geralmente os dados eles estão todos descritos em quê? Diâmetro 100, rugosidade 100. Diâmetro 100, rugosidade 100, tudo assim, certo? Então o que acontece? Quando eu chegar nesse modo aqui, é como se fosse você fazer o substituir do Excel. Não sei se todo mundo conhece. Você tem uma característica específica, tipo, sei lá, um ponto, e aí você vai selecionar tudo e mudar para vírgula, né? E aí você consegue fazer essa mudança. Então, deixa eu ver se tem algum comentário. Dá para fazer derivação da rede e colocar um T? Sim, dá para fazer derivação da rede, sim. Ele vai fazer essa simulação dentro do DeepNet com um T. Mas isso é um pouco complicado às vezes, porque isso pode, às vezes, dar um problema no EPANET, porque ele pode dar erro no sistema, porque a fórmula, às vezes, ela fica um pouco mais complexa de fazer, né, de você dar, porque aí você vai ter que analisar um pouco mais aprofundado, definir prioridades de sentido do consumo, então é um pouco mais complicado, mas dá para fazer sim, é só você fazer uma transcrição, distribuição de boa, mas dependendo de como é que você vai ter o interesse no projeto, você pode fazer só de boa assim, só traçado e tal, dá sim, de boa. Posso até mostrar depois para vocês aqui um outro projeto que tem uma rede muito grande e tal. E aí, beleza. E aqui você tem a região, certo? Aqui, agora, como eu havia mencionado, aqui estão todos os diâmetros e rugosidades padrões. E como esse projeto ele tem um diâmetro também padrão e uma rugosidade padrão, eu tenho como selecionar tudo e mudar tudo de uma vez só, sem ter que ir um por um mudar. Então, eu vou chegar aqui, né, em editar, editar grupo, e aí eu vou selecionar para todos, no caso vai ser todas as tubulações, né? Eu vou mudar o quê? Com, né? No caso, eu tenho diâmetros que são 100, né? Então, eu vou pegar todos os diâmetros que são de 100 dentro dessa área delimitada, que ele fala que é dentro da área delimitada, igual a 100, e aí eu vou fazer a substituição por diâmetros com 150. Show? Então, vocês vão pegar aqui, mudar de nó para tubulação. Aqui, geralmente, vem padrão de zona. Vocês têm que marcar isso aqui também. Então, você vai mudar para diâmetro. Colocar igual a, que geralmente já é padrão, não tem porquê. Mas vocês vão mudar de 100, né, que é o que está padronizado, substituir para diâmetro com 150. E aí, vocês cliquem em OK. E aí, mudou tudo, né? Como a gente tinha 10 trechos, ele mudou tudo para 150. E aí, você pode até ver aqui, ó, diâmetro 150. Aí, ele muda tudo de uma vez. E aí, outra forma que você pode fazer é selecionar tudo também. Como eu havia definido tipo uma região, você pode também fazer essa parte aqui, ó. Aqui também pode fazer também, selecionar a região. Mas vocês podem também, como aqui também ter, aqui nessa forma aqui, só selecionar tudo, né? Você tem tanto esse atalho quanto aqui na forma de editar de selecionar a região. Mas aqui, no caso, você também pode selecionar tudo, né? Que aí você vai selecionar todo o seu mapa de análise. E aqui você vai vir em editar grupo, né? E aí você vai fazer o mesmo processo, só que agora você vai fazer para rugosidade. Que, como eu havia mencionado, né, cada material tem uma rugosidade específica que vai influenciar na perda de carga do sistema. Então, vocês vão chegar aqui, colocar o mesmo processo, rugosidade, como a rugosidade padrão que eles colocam geralmente no sistema do EPANET é 100, então você vai colocar 100, substituir com rugosidade de 130, que é o que a gente geralmente aplica para esses PVC de fofo, né? Então você vai fazer o mesmo processo, ok. E aí vocês vão estar com isso aqui alterado. Show? E aí agora o que a gente vai fazer é você ter esse processo de mudar os comprimentos. Infelizmente, como cada comprimento aqui ele não é padronizado, vocês vão ter que colocar isso mais representativamente, né? Então, aqui nesse caso aqui também tem essas informações, né?
Então, por exemplo, vamos começar lá de... Aqui, como eu falei, né? Aqui é tudo... Aqui são dados, né? Que a gente fez... Que a gente foi dimensionando dentro do AutoCAD. E aqui são dados representativos. Então, por exemplo, esse trecho aqui, 9, né? Já vai ver que ele tem esse comprimento aqui, mas o 8 tem 5 e é maior, né? Então é só representativo. Show. Aí vamos lá. Esse trecho 1, né? Vocês vão colocar aí o dado, 62,29. Aí vocês podem deixar assim separado que facilita, sabe? Se vocês só clicam aqui com o esquerdo, sabe? Aí vocês podem fazer essa transcrição. Eu não sei se eu deixei isso claro na etapa anterior, peço desculpa. Mas aí é basicamente isso. Então vocês clicam com o esquerdo em cima do trecho, aí ele vai selecionar, ele vai ficar piscando. E aí você vai conseguir fazer essa transcrição. E aí vai ser o próximo trecho, 31,54, 74,08, 94,34, 112,2. Se alguém estiver acompanhando pela minha fala, aí eu acho que até pode ajudar, porque aí você não tem que fazer essa mudança toda hora. 60,52. 19,19. 5,299. 5,2299. 7 ponto... quanto? 393. 7,393. E o último, 8,27. É 778. Desculpa. 8,773. Aí o Oi? 2 é o 5,299 você botou errado. 5,299, que é o terceiro aí de Ah, trás tá. pra frente. Obrigado. É 299, né? Aí. Show, valeu. Show, galera. Então, aí agora a gente tem a noção de como é que vai ser, né, nosso sistema em comprimentos e diâmetros e cotas. E aí agora a gente vai para a parte interessante, que é a parte que a gente vai inserir a pressão dentro do sistema. O EPANET, ele tem uma forma de a gente fazer uma representação de como é que vai inserir essa pressão. O reservatório, né, não sei se todo mundo conhece, geralmente ele tem um nível d'água, né? E o que acontece? O nível d'água de reservatório exerce uma pressão sobre a tubulação. Então, se eu tenho um reservatório que tem um nível d'água de 80 metros, e aí eu saio da base dele um tubo, o que acontece é que a pressão dentro desse tubo vai ser equivalente ao nível d'água, né? Que é uma relação diretamente que existe. Então, que a água, se você fizesse um furo nessa tubulação da base do reservatório, ela tenderia a subir ao nível equivalente do reservatório, né? Porque a água ela tem essa propriedade e tal. Essa mecânica dos fluidos tem essa propriedade. Então, aí agora, né, a gente vai, para representar essa forma, né, tem essa representação da inserção de uma pressão, o que a gente faz é inserir um reservatório. Nesse caso, né, como é uma pressão fixa, a gente vai chegar aqui, né, e adicionar reservatório de nível fixo. Então, vocês dão um clique aqui, né, e aí vocês vão colocar em um ponto, né, nesse caso, como aqui no canto esquerdo vai ser onde é que vocês vão abastecer, vai ser aqui que vai ser o reservatório, né? Porque aqui você está fazendo a interligação. Então, vocês podem colocar em qualquer lugar, não faz tanta diferença. Então, vocês podem colocar aqui, por exemplo. E aí, como é que vocês vão fazer? Vocês vão pegar agora, adicionar trecho, mesmo processo que a gente fez anteriormente. E aí, vocês vão chegar aqui, fazer que nem vocês fazendo no nó, clicar no reservatório e fazer uma interligação aqui. Show? E aí, beleza. Aí, vocês podem ir na setinha de selecionar o objeto, né? Que aí vai ajudar vocês a ser melhor na seleção, né? E aí agora o que acontece? Isso aqui tem um comprimento e um diâmetro, né? Mas só que isso aqui é uma coisa representativa. Então, o que a gente faz para esse sentido? A gente tenta fazer, de alguma forma, que essa representação não influencie no sistema.
de tal forma que a pressão nesse ponto, né, ele seja equivalente à pressão que está associada à interligação. Então, o que acontece? Geralmente, o que a gente faz é, considerando que, por exemplo, aqui tem uma pressão de 20, né, que seria nesse ponto, a gente faz uma adição de um reservatório que considera como nível d'água a pressão mais a cota nesse ponto que está localizado aqui, certo? Esse ponto do nó 11. Então, isso vai fazer com que essa representação fique de tal forma que aqui a pressão vai ser equivalente a 20, certo? Porque é como se fosse, tipo assim, a base de um reservatório, sabe? Imagine que a interligação como fosse literalmente um reservatório, e aí esse reservatório está conectado embaixo dele tem uma tubulação, e aí esse reservatório tem, nesse caso, né, ele tá nessa cota, né, mesma cota da tubulação, né, e aí, tipo, ele vai ter essa mesma cota da tubulação, e aí se você quiser que ela tenha uma pressão de 20, você vai ter que subir, ter 20 metros de coluna para cima, né? Então, o que você faz? Aí, nesse caso, para fazer essa representação, você vai chegar aqui no reservatório e vai em nível d'água, e aí você vai considerar a pressão que existe no sistema mais a cota desse ponto aqui, né? Que é 36,3. Isso aqui eu coloquei no Excel para vocês até. Vocês podem até observar aqui, né? Que aqui a pressão na interligação é de 20, a cota de interligação é a cota no nó 11, né? No caso, não é 11, né? É nó 11? É nó 11, certo. Aí você vai ter essa cota de interligação e você vai fazer esse somatório. E aí você vai ter essa pressão que você vai considerar o nível de água do reservatório. E aí vocês vão chegar lá no nível d'água, né? E colocar, aqui seleciona o reservatório. Vocês vão chegar aqui com colocar 56,13, que foi basicamente a soma de 20 mais 36,13. E aí vocês vão colocar isso. Show. E agora, como é que eu vou fazer para essa tubulação não interferir, né? Porque cada trecho, né, ele influencia na pressão. Então, se a água percorrer essa tubulação de 1.000 de comprimento, notoriamente, quando chegar aqui, ela não vai ter essa pressão de 20, né? Então, vocês fazem uma redução do comprimento, porque ele é só representativo, então vocês podem colocar 1. E como o diâmetro da tubulação ele influencia também na pressão, vocês vão considerar como se fosse uma coisa aberta, tá? Uma tubulação infinita, tipo assim, sem nenhum padrão, né? Então vocês podem colocar aqui, por exemplo, 10.000. Show? Então isso vai garantir, dar características desse trecho de tal forma que isso não vai influenciar na representatividade dessa pressão. Show? E aqui você já tem feito a representação técnica, né? E aí agora vai chegar na parte da simulação, que a gente vai fazer a análise das pressões. E aqui agora, né, acho que já devem estar curiosos, mas é esse ponto aqui, ó, esse raiozinho, né, acho que todo mundo está vendo, que vai aparecer aqui para vocês até dizendo executar a simulação. Vocês dão um clique nele. Eu espero que todo mundo tenha dado simulação bem sucedida. Todo mundo deu? Direito. Do lado de... Oi. Ah, tá perguntando aí. Tá, qual a ferramenta adicional ao reservatório? Não consegui pegar. Beleza, vou já mostrar aqui para vocês. Ó, é esse aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Do lado de onde é que tem adicionar nó, você tem um ponto aqui. Adicionar RNF, é reservatório de nível fixo. Você vai clicar nele, e aí vai aparecer esse cursorzinho modificado, sabe? Como fosse um alvo. Você vai clicar nele e colocar em algum lugar aleatório. Show. E aí, depois disso, você vai pegar o mesmo processo que você fez para ligar os nós. Você vai agora fazer adicionar trecho. E agora você vai fazer essa adição do trecho, tipo, de tal forma que conecte a sua rede projetada. Então você vai pegar aqui e conectar aqui nesse ponto. Só pegar direito, esquerdo, esquerdo. Show? Então eu vou apagar isso aqui. Aqui outra ferramenta, não sei se tiverem algum problema, vocês podem, tipo assim, selecionar um objeto, aí vai ficar piscando aqui, aí vocês vão e apague. Pegou ele, ó. Como sei que a pressão é de 20? Então, a pressão ser de 20, geralmente isso é associada a um cadastro técnico, porque o sistema de abastecimento geralmente é um sistema muito grande, né? Então, essas informações geralmente são feitas por uma parte técnica, às vezes podem ser pela própria empresa, né, de abastecimento, no caso da cidade. Ela tem um estudo que ela faz, de tal forma que ela consegue avaliar qual vai ser a pressão naquele ponto, e aí ela fornece isso para o interessado de projeto. Então, isso é uma coisa que
tipo, de certa forma, é estudada, né, quando se tem essa necessidade de fazer um tipo de projeto. Então, geralmente isso tem um cadastro que faz, tipo assim, você vai saber qual é a tubulação que está passando, e aí você vai conseguir fazer uma análise também por informações e pesquisa de qual vai ser a pressão que vai estar associada a essa interligação. Geralmente, tipo, se for uma tubulação muito antiga, né, provavelmente vai ter que ter uma pesquisa de local, né, que vai ter que ir até a localidade, fazer uma análise de informações e tal, gerar todas as análises para ver qual vai ser a pressão realmente naquela tubulação, porque às vezes tem tubulações que são muito antigas, então não tem nem isso aqui, né, no AutoCAD, você vai ter isso numa prancha de papel de 1900 e caralhada, então geralmente isso é um pouco mais complicado, mas geralmente tem essas informações, tá? E aí, qual é o comprimento do trecho 11? Tá, deixa eu ver. Só... O Léo pegou, né? Não sei se ele respondeu. Tá, achou. Beleza, ele falou aqui que achou. Então, aí, voltando, né? Como você vai fazer essa interligação do reservatório. E aí, nesse trecho 11, como eu havia mencionado, esse trecho ele é um trecho representativo. Porque o reservatório aí, a gente não tem um reservatório que está conectando ali. Então, a representação desse reservatório é que a gente consiga ter a pressão que está associada a essa interligação, né? O que realmente vai, quando você colocar o projeto lá, qual vai ser a pressão que vai entrar nessa rede projetada. Então, esse trecho, né, ele tem de certa forma, ele tem que reduzir ao mínimo a influência dele ao longo do sistema, né? Porque vocês vão ver que cada comprimento ele influencia na forma como é que vai ser distribuída o nosso projeto, né? Então, existe perdas ao longo da tubulação, que é a forma de Hazen-Willis, como eu havia mencionado. Então, você tem essa perda contínua ao longo da tubulação. Então, se você tiver menores comprimentos, você vai meio que reduzir essa influência, né? Porque a gente pode até ver aqui, por exemplo, se eu chegar a um ponto que você vai ter essa redução, né? De certa forma que você vai estar associado aqui, você vai estar reduzindo a influência dessa perda ao longo da tubulação, né? Isso também você faz através da forma do diâmetro, né? Que se você colocar, expandir muito esse diâmetro, você vai colocar praticamente a perda no zero, né? Então, a busca que a gente visa fazer é a partir disso, para fazer esse tipo de análise, né? Então, só colocando aqui que foi uma coisa bem simples, você poderia colocar até 100 mil, mas é principalmente você colocar comprimento 1, né? Pode ser, sei lá, 2, mas pode ser colocar 1, que eu acho que é mais viável. E aí, só para não ter nenhum problema de vírgula e tal, porque parece dar alguns problemas. Mas você coloca 1 e diâmetro de 10 mil. Rugosidade não vai interferir em nada, então, nesse caso, mas é isso, porque o diametragem já dá tudo certo. Show, beleza, então. E agora, fala, Dá para fala. botar Pode falar. Dá para botar zero no comprimento? Então, zero no comprimento vai dar problema, entendeu? Porque você vai, tipo assim, não vai ter tubulação ali passando, então não vai ter interligação. Então, você tem que colocar pelo menos o valor mínimo, né? Aí é bom você colocar um valor inteiro, porque é interessante você colocar, tipo, para não dar muita interferência nesses casos, né? É claro que às vezes você pode ter que colocar, tipo assim, 0,1, tipo, sei lá, para não ter menos influência, né? Você pode colocar às vezes menores. Mas, na maioria dos casos, se você só colocar um já dá suficientemente bom, né? Quando tem esses projetos menores e tal. Já atende aos requisitos. Então, E a rugosidade? Tem que botar zero? não, pode deixar sem, não vai influenciar, não. Pode ficar tranquilo, isso não vai estar influenciando em nada. E aí, você pode fechar aqui, né? E agora vai para a parte que a gente vai fazer realmente a visualização do projeto, né? Que aí, essa parte aqui, né? Todo mundo tá vendo aqui, tem um raiozinho amarelinho. Aí vocês vão clicar em executar simulação, né? Aí, eu espero que todo mundo tenha dado OK aí, né? Todo mundo deu certo. Acho que ninguém falou nada, então, show. Beleza. Então, vou considerar que tá todo mundo certo. E aí, agora, a gente vai... Como é que eu vou poder visualizar isso, certo? Existem várias formas que vocês podem fazer isso. Vocês podem transcrever isso para uma planilha, vocês podem transcrever isso podem visualizar aqui mesmo. Então, é muito interessante você ter essa análise. E aí vem essa etapa que você vai ter essa visualização melhor de como é que vai ser essa influência de tudo que você está fazendo do projeto, né? Então, vocês podem vir aqui, né? Agora eu vou fazer, por exemplo, a análise de cada etapa. Primeiro, fazer a análise de nós, né? Que seria como se fosse pontos específicos ao longo da minha tabulação de projeto. Então, eu vou vir aqui em nós, né? Vocês estão vendo aqui nessa parte de navegador. Vocês vão clicar aqui, né? Que está provavelmente escrito para vocês sem legenda.
E aqui vai ter uma série de informações que vocês podem apresentar. Vocês podem apresentar cota, vocês podem apresentar consumo, vocês podem apresentar qualidade, no caso não está sendo analisado essa questão, carga hidráulica, mas o mais importante que a gente está fazendo agora é a pressão. E aí tá. E aí agora vocês vão fazer o seguinte, vocês vão ver aqui em visualizar. Tá todo mundo me acompanhando? Show. Espero que sim. Acho que tá todo mundo bem aí. Beleza. Beleza. Show. Então vocês vão vir aqui em visualizar. E aí vocês vão em opções. Clicou em opções. Show. E aí vocês vão vir em notação. Nesse caso, é interessante a gente segmentar o que você quer mostrar, né? Então, se eu vou fazer uma análise dos nós, é bom você só focar no que está sendo analisado. Então, vocês vão marcar aqui identificador de nós, identificar valores de nós. Show? Então, vocês vão dar um OK. E aqui agora, você vai ter uma representação de valores de como é que está sendo esse projeto, né? Então, como eu havia mencionado, esse reservatório, né, ele visa ter uma representação aproximada de como é que vai ser a pressão aqui, né? Então, atendeu o que eu queria, né? Vocês viram que aqui, onde é que vai ter essa interligação, vai ser a pressão de 20. Então, como eu havia mencionado, se você fizesse um furo aí, a água subiria 20 metros cúbico d'água, né? Então, aí vocês podem mexer, tipo assim, da melhor forma que vocês podem ter visualmente, né? Geralmente o que a gente faz é mexer nessa legenda aqui, né? Vocês podem puxar ela com o esquerdo do mouse, ó, vocês clicam nela assim, ó. Ela aparece, tchau. Ela some se vocês mudarem sem legenda. Então, só clicar aqui que ela aparece. E aí vocês vão pegar aqui com o direito do mouse em cima dela. E aí vai aparecer esse editor de legenda, certo? E aí o que é interessante nesse caso, né? Quando você vai fazer esse tipo de projeto, você vai definir dentro dos limites que são segundo a norma, né? Então, é interessante você colocar para primeiro um intervalo de, tipo, o mínimo, né? No caso, sendo de 10. O segundo caso, sendo de 20, meio assim. Terceiro, sendo de 30. E o último, né, que aí já passando, seria de 40. Às vezes você pode mudar a coloração, tipo assim, eu posso colocar aqui um alaranjado para ser uma coisa mais de escala, né? Porque às vezes esse amarelo fica meio difícil de visualizar, né? Porque é uma cor muito clara, né? Então é um fundo meio branco, então pode ficar meio ruim. Eu geralmente coloco laranja, porque eu acho melhor de visualizar. Então vocês vão dar OK. E aí você vai dar OK de novo, né? Já mudou tudo, aí dá OK de novo. E aí vai ter essa mudança aqui de como é que tá vendo? Então agora você tem aqui, ó, vocês podem até chegar aqui, ó, tá vendo aqui no ícone que eu tô colocando? Mais um. Vocês podem clicar aqui, mais um. E aí vocês podem dar um zoom de como é que tá as informações, ó. Vocês vão clicar com o esquerdo e arrastar. Vou voltar aqui para ver, ó. Clica no mais um, seleciona onde é que mais ou menos você quer. Aí você clica assim, ó, com o esquerdo e vai puxando. Puxou, 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 puxou. Aí você solta. E aí ele vai ter um zoom, né, aproximadamente de como é que vai ficar a questão. E aí, pô, queria ver um zoom, mas só que mais pra esquerda. Aí vocês vão vir aqui do lado do zoom e vão clicar em pan. Clicando no pan. E aí vocês vão, ó, puxar pro lado, ó. Com o esquerdo só puxa assim a mãozinha, né? Só puxar. E aí vocês vão pra... Geralmente, tipo assim, se você tiver uma rede muito grande, né? Às vezes fica difícil de visualizar, né? Porque você vai ter muitas informações. Então, às vezes você pode fazer uma segmentação e tal. E aí você vai fazer um mapeamento separado e tal. Então é muito interessante você ter essa possibilidade de fazer dessas formas de representar e tal. E aí agora você quer voltar do zoom. Beleza, você pode fazer duas formas. Você pode dar se for só reduzir um pouco o zoom, você vai em menos zoom. E aí você vai dar um zoom aproximado, né? Aí, ó, pô, pá. Ou você pode, tipo assim, no caso, né? Tipo, quero voltar pro padrão, né? Aí você vai aqui, tamanho original, que é do lado do menos um. Show? E aí você vai voltar pro seu padrão normal, tá? Show, beleza. E aí, beleza, galera. E aí agora, né, como eu havia mencionado, a gente fez essa análise de pressão. E o que acontece? Se vocês podem chegar aqui agora e desligar de novo a pressão, né? Que agora a gente vai fazer uma análise dos trechos, tá? E aí vocês vêm aqui, desliguem a legenda. E aí vocês vão ligar agora o trecho, tá? Vocês vão vir logo embaixo e vão vir em velocidade.
Existem vários fatores que você pode apresentar, tipo, o comprimento em si, ele não é tão interessante vocês avaliarem, né? Porque o comprimento é uma coisa que não tem uma análise muito importante, né? Mas o fator mais principal quando você está analisando a tubulação é a velocidade, porque a água, né, ela precisa ter uma determinada velocidade, e a velocidade está inteiramente ligada com a pressão e com os diâmetros. Então, como eu vou apresentar para vocês provavelmente na próxima aula, desculpa, diâmetros menores você tem velocidades maiores, né? E também quando você tem também consumos maiores no final da rede, você vai ter também uma tendência a ter maior de velocidade. Então, geralmente o que existe esses tipos de relações que vão variar a cada projeto, porque se você tiver um diâmetro muito grande, provavelmente a velocidade vai ser muito pequena, porque existe uma relação da tubulação que ela seja apropriada para o projeto, né? Porque isso é uma relação de variáveis. Então, se você tem um determinado consumo, tem uma determinada vazão, você tem que tentar desenvolver, de alguma forma, um projeto que ele seja o mais viável possível. Então, ele tem que estar dentro dos requisitos necessários de velocidade e de pressão, para que o consumo chegue de forma apropriada no local específico. Então, nesse caso, né, você vai chegar aqui, né, o que é realmente de interesse de analisar dentro dos trechos são as velocidades, certo? Nesse caso, né, as velocidades aqui são todas zeradas. Por quê? Porque não tem um consumo que eu ainda inseri no final no nosso sistema, né? Então, vocês vão chegar aqui no nosso nó 1, certo? Vocês vão dar 2 cliques nele também. E aí vocês vão vir aqui, ó, e colocar em consumo base. Você lembra aquele valor que a gente pegou lá do Excel? Que a gente fez lá? Aqui, ó, vazão. A gente tinha definido que a vazão desse prédio aqui, cadê? Dessa área toda, né, que a gente fosse imaginar que teria um prédio com sei lá quantos lotes, ele teria essa vazão, considerando perda de cargas e tal. Então, nesse caso, é um consumo localizado, que ele vai ser direcionado mais especificamente no final da rede. Aí pode vir perguntar, eu posso colocar aqui? Posso colocar aqui? Tipo assim, isso é uma coisa. Como isso é uma simulação, é interessante que você, tipo assim, esteja, de certa forma, fazendo uma representação do sistema, né? Então, como você está imaginando que isso vai ser mais direcionado para todo esse traçado, é mais interessante você colocar no final o sistema, né? Tipo, porque provavelmente você tem a necessidade de colocar a vazão executando por toda a tubulação. Então, se você garantir que o consumo está chegando em tudo, aí fica a cargo do cliente definir como é que vai se conectar nessa rede específica, né? Porque a gente só faz essa parte de pegar o que a gente tem, né? E fazer esse sistema de rede de rua, né? Então, aí nesse caso, aqui a gente visa fazer a simulação de tal forma que ela complemente todo esse traçado. Então, o que a gente visa quando se tem a fazer o projeto, né? E que se tem a fazer esse projeto de tal forma que ele cubra todo o atestado do projeto do empreendimento, você coloca o consumo no final, porque aí você vai estar garantindo que toda a sua rede está sendo analisada e verificada. Show? E aí, caso você vai chegar aqui em consumo base e vai colocar a vazão que a gente definiu, né, que vai ser a demanda do projeto. Então, você vai chegar aqui e colocar 14.6. Vocês vão dar uma fechada aqui, e aí vão clicar de novo em executar o projeto, né? E aí aqui vocês vão ver que ele vai até variar os valores. Tá vendo que ele mudou uma coloração? E aí o que eu falei para vocês? Vão ter que chegar aqui agora em visualizar de novo. Vão em opções. Aí agora vocês vão fazer o inverso, né? Como você estava querendo mostrar o identificador de nós, vocês agora vão colocar o de trechos. Então vocês vão marcar esses dois aqui de baixo, identificador de trechos e valores, e vão dar OK. Aí agora vocês vão ter uma noção de como é que vai estar esse projeto, né, no caso, para a questão da velocidade da vazão. Então, geralmente, né, até essa escala aqui está certa, essa legenda, né, que a gente visa que as vazões sejam aproximadamente dentro disso, né, não pode passar de 2 nem ser inferior a 0, né. Então, essa velocidade está OK para dentro do projeto, né. Então, é basicamente isso que a gente pode ter esse tipo de análise. Então, a gente pode dar uma aproximada para compreender melhor. Então, a gente tem uma noção de que esse projeto, pelas características que a gente foi analisando,
e pelas informações que a gente tinha, a gente poderia ter tudo bem descrito e tal. E aí vocês podem fazer, tipo assim, diversos tipos de análise e tal. Vocês podem fazer também a mudança dos diâmetros para ver se poderia provavelmente melhorar a pressão. Porque, como eu vou apresentar na próxima aula, vai ter momentos que a pressão não vai ser tão viável, né? Vai ser, tipo, nesse caso, né? Eu vou voltar aqui para mostrar para vocês. Se, por exemplo, voltar aqui, opções. Vocês estão ouvindo barulho de cachorro? Porque tá uma gritaria aqui de cachorro, então não sei se está atrapalhando. Mas aí, por exemplo, geralmente, né, o que acontece é que, às vezes, por valores de cota, né, como eu havia mencionado, que a gente pode ter uma declividade muito grande, as pressões no final da rede vão ser menores. Então, o que acontece, eu vou até depois, quando na próxima aula, eu vou mostrar mais exemplos para vocês entenderem e tal. E aí, às vezes, vocês podem ter necessidade de mudar o seu sistema. Geralmente, pode-se ter necessidade de mudar de metragem da tubulação, né? Ou às vezes você pode ter, tipo assim, de certa forma, aproximar mais pelo consumo e tal, de tal forma que ele consiga estar dentro das características de exigência de projeto, entendeu? Então, acho que por hoje eu vou terminar aqui, né? Porque ainda tem mais coisas para poder falar para vocês, mas eu acho que eu já dei um pouco da base de tudo. Eu espero que vocês tenham entendido mais ou menos essa parte inicial. Se alguém não entendeu, eu peço por favor que seja apto a querer conversar comigo, pode ser depois da aula, fica à vontade. Eu posso passar meu WhatsApp, não sei, se alguém quiser. Estou super disposto a ajudar. E eu queria agradecer muito a oportunidade de ter dado esse mini curso. É uma ferramenta que eu acho muito interessante de se trabalhar, porque é uma ferramenta que muitas empresas usam e tal. E é uma ferramenta muito básica, que é muito interessante a gente poder analisar e tal, sobre uma característica muito importante sobre o abastecimento. Então, é bem interessante a gente poder ter esse contato, é claro, porque para quem tiver interesse, compreender um pouco mais. Então, é muito simples de ser executado. É claro que existe muito mais outras coisas que a gente poderia fazer aqui e tal, sobre de projetos e tal, de calibração, opções de simulação e tal. Mas aí eu vou tentar, aos poucos, tentar aprofundar mais um pouco disso com vocês. É claro que eu entendo que tem pessoas aqui que não têm um conhecimento muito aprofundado sobre a área. Então, eu vou tentar ser o mais simplificado de tudo possível para que todo mundo consiga compreender. Eu peço que, se alguém tiver dúvida, caso se sinta desconfortável, pô, não sei isso, pode vir depois comigo então falar, fica à vontade. Quem tiver me conhecer pode vir falar comigo, eu posso explicar tudo de novo, não tem problema. E acho que por hoje é só, galera. Como eu havia mencionado, a Júlia também falou que se a sala vai ficar gravada, então caso vocês queiram rever, é, podem ficar acompanhando e tal. E é isso, muito obrigado pela presença de todo mundo. Na próxima aula a gente vai tentar dar uma aprofundada um pouco melhor, ver como é que pode ser e tal. E é isso, galera. Muito obrigado a todo mundo. Vou parar aqui a apresentação. E por hoje é só, galera. Agradeço a apresentação de todo mundo. E eu acho que a Júlia provavelmente vai parar a gravação daqui a pouco, não sei. Sim, vou interromper a gravação agora e lembrando, se alguém quiser reassistir ou se alguém teve algum problema para entrar em algum momento, a gravação vai ficar disponível no canal do Ambientável no YouTube. E Gerê, se você quiser deixar o seu contato no chat, o seu e-mail ou então o seu número Show. para quando tiver dúvida. Vou colocar agora. Aí, caso alguém tenha tido algum problema de alguma alguma coisa do projeto, deu algum erro e tal, podem vir falar comigo, porque até achei impressionante que não deu nenhum problema. Geralmente ele dá muito problema. Ele fala que dado não dá para entrar e tal. Então aí é muito simples de resolver, é só tentar reabrir o programa e tal. Então podem entrar em contato comigo, caso vocês queiram saber um pouco mais e tal, se tiver alguma dúvida sobre a situação, sobre a questão da área e tal. Mas é basicamente isso. Obrigado a todo mundo e é isso. Boa tarde a todo mundo.